faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Tá aí com vocês. Ernesto, nessa direção mesmo, como é que essa comunidade internacional, digamos assim, civilizada, a comunidade internacional que se posiciona contra o eixo totalitário, estou falando aqui principalmente com todos os seus problemas globalistas, né? Mas estou falando dos Estados Unidos, da Europa, principalmente, dos aliados no Pacífico, Japão, Coreia, etc. Como é que esse pessoal está vendo esse posicionamento do Brasil? Porque é muito raro, você está aqui nos Estados Unidos também, né? É muito raro nós vermos notícias a respeito do Brasil nos Estados Unidos. A cobertura, em geral, é muito pequena. Mas esse evento, eu reparei que teve uma repercussão imensa aqui. Claro, nos Estados Unidos, os temas de Israel são muito presentes, por causa, em grande parte, da presença da comunidade judaica americana, muito ligada a Israel, as muito importantes associações judaicas americanas, a influência que elas têm na política americana. Então, isso é uma janela pela qual a atenção em relação ao Brasil está entrando, né? Então, quando acontece algo em relação à Venezuela, Guiana, alguma coisa desse tipo, ou mesmo quando o Lula fala a favor do Putin, né, dizendo que Navalny de repente escorregou no banheiro, uma coisa assim, né, algo desse tipo, isso não entra tanto, né, infelizmente, mas entra na consciência através do tema de Israel. Então, o que eu acho é que a partir disso, talvez as pessoas nos Estados Unidos, na Europa também, comecem a puxar o novelo para ver quem realmente é o governo Lula. Porque acho que desde o começo do mandato, essa coisa de imagem internacional é algo muito superficial, muito precário. É como se cada país tivesse assim, a ficha do outro, e aquela ficha só tem assim, uma página, com uma foto e uma frase, né? Então, Lula, qual era a ficha que eles puxavam? Ele é bom para a Amazônia, ele fala do clima, né? Então pronto, era essa a ficha que eles puxavam. Agora acho que está mudando essa ficha, né? E vão começar a ver, bom, vem cá, Lula, pró-Putin, né? Transformando o Brasil num país cada vez mais dependente economicamente da China, com agentes do Hezbollah agindo no Brasil. Tudo bem que foram presos, né? Mas, enfim, né? Com uma atitude muito simpática ao Hamas, com uma aproximação, inclusive militar, com o Irã. Agora com esse gesto antissemita e anti-Israel brutal. Então, enfim, tentando legitimar o Maduro na comunidade internacional, cooperando com Cuba, outra ditadura. As pessoas vão começar então a puxar esse novelo, vai falar, cara, quem realmente é esse cara, né? O que realmente é o programa do Brasil? Isso demora, né? E assim, o rei tá pelado, tá totalmente nu, mas eles ainda não estão vendo esse rei, né? Eles estão vendo ali uma toalhinha, assim, que está cobrindo a nudez né? Não é do rei, no caso, né? Mas desse totalitarismo brasileiro. E aí, ao ver esse posicionamento pró-tiranias do Brasil, que não é apenas abstrato, é uma atuação, porque o Brasil está atuando em favor de tiranias, como a Venezuela, por exemplo, etc., talvez comecem a ver a realidade interna, né? E se perguntar, outro dia apareceu uma janelinha disso, quando o Financial Times achou estranho, né, e publicou uma reportagem, o Toffoli indo atrás da transparência internacional, que tinha classificado o Brasil mal no ranking de corrupção por causa de decisões do STF, né? Então, mas ficou assim meio isolado. Talvez agora eles né, passem além dessa primeira página da ficha, né, esqueçam essa coisa de clima, essa discurseira de clima que o Lula tem, e vamos ver aqui qual é a ficha dele, interna e externa. Porque justamente o mundo está diante, não está assim num mar de rosas, né? O mundo está diante de conflitos existenciais, né? O futuro do mundo livre. Estão sendo jogados na Europa do Leste, na Ucrânia, em Israel, na América Latina, na Ásia, em toda parte. Você acha que, em última instância, pode ter algum impacto comercial nessa... Pode,
Pode a pergunta é se pode doer o bolso do empresariado lá da Fiesp que apoiou o Lula e que estava tão feliz aí com o amor voltando. Pode sim. Na relação com Israel, certamente, que é uma relação muito importante, inclusive na área de defesa, né? Tecnologia de defesa, por exemplo. Que o Brasil precisa tanto, né? Segurança, defesa. Pois então. Segurança também, Israel tem excelente tecnologia de segurança. Então, isso aí acho que meio que já era a cooperação nessa área, que a gente intensificou tanto, como você falou, né? No tempo do governo Bolsonaro. Mas eu acho que também na relação com os Estados Unidos a gente pode sofrer por causa dessa pressão das comunidades judaicas americanas, sobretudo, em relação comercial com a Europa também. Mas eu acho assim... vai doer talvez mais no médio e longo prazo, né? O Brasil fica, ele sim, cada vez mais longe do mundo civilizado, do mundo democrático, do qual a gente deveria fazer parte, né? A nossa casa natural. Pode doer no bolso, mas acho que a gente não deve medir só pelo bolso, né? Então, né? Se assim, a gente perdeu, sei lá, 50 milhões de dólares em comércio, então não perdeu tanto, perde muito mais do que isso, não é tão quantificável assim, né? E é uma questão de existência, é uma questão de personalidade do país diante do mundo, diante do seu próprio povo que está em jogo, né? É algo bem mais grave, mas pode doer no bolso, sim. Isso me leva justamente a esse contraste, Ernesto. Eu vejo, de um lado, Milei levando a embaixada para Jerusalém, postura muito pró-Trump, muito pró-Israel. Aqui nos Estados Unidos mesmo, a gente vê, né, o Trump fortemente pró-Israel, o Biden menos, né, com uma ala dentro do Partido Democrata muito radical, contra Israel, se colocando abertamente contra Israel. Eu mostrei uma pesquisa hoje mas alguns dias atrás no meu Locus, que a maior parte do eleitorado americano democrata, pela primeira vez na história, é mais pró-Palestina do que pró-Israel. Você teve o caso da reitora, né, das universidades aqui nos Estados Unidos, a Claudine Gay, em Harvard, sendo posta para fora justamente com um efeito muito grande dessa questão da postura contra Israel, etc. O que aconteceu nos últimos tempos que a esquerda saiu do armário, Ernesto? Ela saiu do armário nessa postura deles anti-Israel. Eles antes acusavam a direita. Agora eles são abertamente contra Israel. Não tem mais... A gente sempre dizia que era o caso, mas eles ficavam intocados. E agora parece que eles saíram do armário. Totalmente, Paulo. Isso faz parte do espírito do marxismo, né? A inversão dialética, que o professor Olavo caracterizava com a frase acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é, né? Eu tentei cunhar a expressão primeiro critica, depois pratica, né? Então, primeiro criticavam o antissionismo e sobretudo o antissemitismo, agora estão praticando o antissemitismo. Isso tem a ver com uma estratégia de poder, tá? Tem um fenômeno psicológico aí, mas, como você falou, de sair do armário e tal, tem aquele frisson assim de fazer o mal, né? Infelizmente na psique humana existe isso. O mal, ele tem a tentação do mal, ela é instigante assim para algumas pessoas, né? Mas tem a ver também com o fato que a esquerda, enfim, esse projeto todo está se sentindo empoderado no mundo, né? E quer mostrar esse poder justamente chocando. O poder você mostra chocando, você não mostra o poder com suavidade, né? O poder, pelo menos por parte desse pessoal, você mostra chocando, você mostra esfregando na cara, né? Você mostra criando imagens e fotos, né, extremamente desagradáveis, agressivas, com terrorismo, né? Com terrorismo também, não só imagens, claro, né? Então, eu acho que isso está acontecendo, né? E, a meu ver, os ataques do Hamas, eles também se deram com parte de uma programação de tomada do lugar público e do discurso público na Europa e nos Estados Unidos, né? O Hamas só teve esses ataques brutais porque fez esses ataques, e quem manda no Hamas, Irã e outros, porque sabem que Europa e Estados Unidos, por causa da comunidade islâmica presente, radicalizada,
e da comunidade acadêmica, digamos, tão importante e muito anti-Israel, eles sabiam que esses grandes players do mundo ocidental são países que não teriam uma unanimidade, longe disso, em relação ao terrorismo, sabiam que isso criaria divisão, criaria eles raiva. Contaram com a esquerda nesses países como aliados na guerra de propaganda. Né? Como aliados na guerra de propaganda, e um dos objetivos, eu acho, do Hamas é criar problema dentro dos Estados Unidos e da União Europeia, mobilizar multidões para ir às ruas defendendo o Hamas, e aí com enfrentamentos. Ou seja, em bom português, essa cagada que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e principalmente agora no Brasil, já foi, de certa forma, idealizada pelo Hamas. O Hamas já contava com esse tipo de coisa, e esse talvez tenha sido um dos objetivos deles, não era pura e simplesmente apenas o que aconteceu em Israel. Pelo Hamas e por tudo que está atrás do Hamas, Irã, Rússia, né, China, toda essa programação, sobretudo russa, de desinformação mundial. A Rússia é uma grande semeadora de cisânia nos outros países. Isso é o que a Rússia faz muito no Ocidente, com a desinformação russa. E esse tema de Israel, do antissemitismo, é um dos temas mais divisivos. Eles querem dividir a sociedade. Então, por exemplo, você vê José Genuíno dizendo, vai lá e boicota o comércio de judeus. Isso faz parte do plano, né? Isso faz parte do projeto. Não sei se conscientemente ou não, né? Mas para criar divisões na sociedade. Para criar atrito. É disso que vive o processo revolucionário. Né? O processo revolucionário, leninista, marxista, toda essa estratégia, que hoje se dá também em outros planos, como a questão do clima, a questão do gênero, etc., é sempre de criar atrito. Né? Onde não tem problema, você inventa um problema. Né? Onde as coisas estão em paz, você cria guerra, você cria disputa. E é assim que vai comendo o espaço político e público. Né? E você veja, é interessante, voltando um pouquinho à questão de eventuais sanções econômicas e tal, você pega os grandes países ocidentais, ou capitalistas, então Estados Unidos, Europa, mas também Japão, esses países em tese são mais ricos do que os países totalitários, como China, Rússia e Irã, mas eles não têm a capacidade de mobilizar seus recursos da maneira que os totalitários têm. Né? Um país como a Rússia, todos os recursos da Rússia estão na mão do Putin. Né? Né? Se ele quiser pegar da caixa da Rosneft, ou sei lá, de uma companhia russa, 20 bilhões para comprar todo o congresso de um país, ele pega. Entendeu? Na China é pior ainda. Na China é pior ainda. Todas as empresas chinesas, ditas privadas ou não, estão na mão do governo, portanto, na mão do Partido Comunista Chinês, portanto, na mão do secretário-geral, Xi Jinping. Então, agora, por exemplo, Estados Unidos. O Biden liga, digamos, para uma petrolífera americana, liga para a Exxon, Exxon, eu quero que você dê 20 milhões de dólares para um político aí no Chile para corromper esse político. Eu falei, que história é essa? Dinheiro nenhum, né? O Biden vai pegar... cara da Exxon vai morrer de medo dessa ligação, né? Porque ele vai falar, mas é óbvio, ele não pode fazer isso. Ele vai preso. Né? Ele vai preso. Né? Exato. Então, os Estados Unidos têm um PIB, sei lá, 18 trilhões de dólares, mas não tem a caixa para fazer esse tipo de operação. Né? A China tem, sei lá, 14 trilhões. Os 14 trilhões são uma espécie de caixa 2 para a operação especial da China. A Rússia menos, mas assim, os trilhões de dólares que a Rússia tem são uma caixa. A Rússia está montando uma caixa poderosa há muito tempo, desde a entrada do Putin, né? Através de companhias offshore daqui e dali. A Rússia está espalhada pelo mundo. Tem menos dinheiro do que a China, mas esse dinheiro é muito móvel, permeia muito todos os países ocidentais. Né? Se você vê a companhia de fachada aí nas Ilhas Caimã e tal, esses lugares, tem muita companhia que, no fundo, é controlada pelo Putin, pela turma do Putin. Então, eles agem no mundo. Então, por exemplo, se um país como a China quer punir, digamos, comercialmente um inimigo, eles tomam uma decisão e punem. Os Estados Unidos é mais difícil, porque já vai cortar comércio com o Brasil. Isso é ilegal. Né?
ponto de vista político. Eles podem, quer dizer, não é, algumas coisas pode fazer. Né? Hoje os Estados Unidos sancionam várias ditaduras, inclusive a Rússia, inclusive a Venezuela, inclusive Cuba. Claro, mas você precisa... no Congresso lá pessoalmente, na última visita que eu fiz agora em janeiro, eu já ouvi nos corredores a discussão de uma produção de um bill dentro do Congresso para criar sanções contra o Brasil também, justamente isso é interessante. Pela destruição do tecido democrático do Brasil, da mesma forma que eles fazem com a Nicarágua, por exemplo. Inclusive, o bill do Brasil é inspirado no bill que eles fizeram. Bill é projeto de lei, para quem não... Isso. Claro, exato. Não, isso é interessante, porque se vira lei, aí é diferente. Por exemplo, a famosa lei Helms-Burton, que une qualquer companhia americana que faça negócios em Cuba e qualquer companhia estrangeira que queira fazer negócio nos Estados Unidos e que tenha feito negócio em Cuba. Então, se vai para essa linha, aí começa a doer muito no bolso. E outra coisa, a gente pensa muito no comércio de bens, né? Mas eu acho que a força, digamos, sancionante hoje dos Estados Unidos, do Ocidente, é muito mais na área financeira. Você vê, eles tiraram a Rússia do SWIFT, os bancos russos do SWIFT. Né? Hoje, na Rússia, você não consegue ter um cartão de crédito que valha na Alemanha para fazer a Rússia ficou totalmente cortada do sistema financeiro internacional, cidadãos russos. Então, se os Estados Unidos partirem para isso, né, junto com europeus e tal, aí sim, aí é outra coisa. Né? Se quiserem, então, punir companhias americanas que façam negócios com o Brasil por causa do apoio do Brasil ao Hamas. Né? Mas aí precisa de lei, mas se isso passar, é interessante. E do ponto de vista, né, de quem não gosta dessa aliança com o Hamas. E a questão do SWIFT, aí não sei se precisa lei, mas... Tem um aspecto interessante, Ernesto, que é o fato de que já existe previsão legal nos Estados Unidos para impedir a entrada de pessoas que apoiem grupos terroristas. Sim, já existe essa previsão, já está dentro da lei. E o Hamas é classificado oficialmente pelo governo americano como um grupo terrorista. Então, quando há um apoio de líderes brasileiros ao Hamas, em tese, pela lei americana, se nós tivéssemos um presidente comandando um departamento de Estado e um departamento de Homeland Security que estivesse fazendo cumprir a lei, né, você já poderia ter... pelo menos impedir o Celso Amorim de passear na Disney, impedir a Glaze de fazer compras em Nova York e por aí vai. Sim, isso de proibir viagens, proibir presença dessas pessoas, sim, isso também sinalizaria algo muito forte para o mundo, né? Além de proibir a ida na Disney, mas você passa a ser tratado como como se diz, um rogue state, um estado calhorda, né? Um estado fora da lei. O instrumento foi muito usado contra a Rússia, né? Então, por exemplo, dificultarem negócio de companhias americanas nos Estados Unidos, sistema bancário, aí vai doer nos tais empresários que você falou, que apoiaram o Lula, que apoiam o nosso capitalismo de laços, né? Que são amigos do regime atual. Então, se os Estados Unidos quiserem, tem muita coisa aí nesse cardápio. Para a gente fechar, Ernesto, você começou a falar sobre isso, eu estava achando muito interessante. Para onde você está vendo as relações internacionais do Brasil caminhando? Você que é um diplomata de carreira, você que já está há muitos anos acompanhando as relações internacionais do Brasil, você estava, inclusive, nas gestões do PT anteriores, há uma mudança de rumo no Brasil, né? Qual é a direção para a qual o Brasil está indo e quais são as diferenças entre o PT de 2024, né, e o PT de 2010, por exemplo? Perfeito. Eu acho que nas gestões anteriores do PT já se estava preparando o que está acontecendo. Por exemplo, quando o Brasil não quis participar da área de comércio das Américas com os Estados Unidos e o resto das Américas e torpedeou o projeto da área de livre comércio das Américas, para não ter nenhum vínculo econômico comercial maior com os Estados Unidos. Tá? E ao mesmo tempo começou a promover, já a partir de 2003, você vê a curva do comércio com os Estados Unidos caindo e a curva do comércio com a China crescendo, você começou a promover a criação artificial de dependência para com a China. Né? Isso já estava acontecendo na época, então uma reengenharia, sobretudo nessa parte comercial, né, de desacoplamento do Brasil do bloco ocidental. A negociação Mercosul-União Europeia foi abandonada, né, nós retomamos e finalizamos em 2019, né,
e ao mesmo tempo que retomamos negociações com os Estados Unidos, teríamos partido para um acordo de livre comércio com os Estados Unidos se o Trump tivesse sido reeleito. Mas, enfim. Então, houve uma reengenharia, sobretudo comercial, mas também começou a se falar de a área sul-americana de defesa, inclusive quando o Celso Amorim era ministro da Defesa, precisamos ter uma força sul-americana de defesa, para quê? Né? Exatamente para confrontar o mundo livre. Né? Então, agora, isso começa a dar fruto justamente no momento em que a China está muito mais forte, a Rússia está muito mais forte, o Irã está muito mais forte, se você compara com 2003, 2004, 2005. Mas tudo aquilo foi plantado. Então, a desculpa de que você precisa estar com os totalitários, porque o seu comércio é mais com os totalitários, isso provém de algo que foi plantado lá atrás. Né? Essa desculpa foi plantada lá atrás. Inclusive em contraste com o que se dizia na época, quando os Estados Unidos era o maior parceiro comercial do Brasil, ninguém no Itamaraty falava, olha, precisamos ter uma relação privilegiada política com os Estados Unidos estratégica. Ninguém dizia isso, queria ter menos relação comercial com os Estados Unidos. Hoje, quando o parceiro principal é a China, então todo mundo fala, não, tem que ser o nosso guia espiritual, tem que ser a China por causa do comércio. Mas mais do que isso, nessa área de segurança, né, o Brasil e de defesa, o Brasil está se aproximando nessa área também, coordenação aí com Rússia, com China, presença de navios militares iranianos, se a gente realmente perder a cooperação militar e de defesa com Israel, quem que vai substituir essa tecnologia militar? Provavelmente o Irã, a Rússia, etc. Então, está havendo esse deslocamento. Eu chamaria isso, tenho chamado de uma iranização do Brasil, em termos de presença e postura internacional. O Brasil está se tornando uma espécie de Irã sul-americano. Acho que esse é o projeto de Lula e Celso Amorim, né? Um país visivelmente agora antissemita, anti-Israel, anti-americano, com uma democracia de fachada, como o Irã, né, tem também. O Irã é governado na prática pelos ayatolás, o Brasil a gente sabe por quem que é governado, né? Então isso também tem a morfologia interna dos países está ficando parecida. Relação econômica muito mais densa com os totalitários do que com os democráticos, relação tecnológica muito mais densa com os totalitários do que com os democráticos. Então, e uma atitude assim confrontacionista em relação aos Estados Unidos, né, que mesmo em épocas anteriores de anti-americanismo não existia, era muito mais suave. Né? Agora surge essa relação de confrontacionismo contra os Estados Unidos, contra Israel, que corresponde muito àquele perfil iraniano. Né? Apoio ou simpatia com o terrorismo, né? Como a gente está vendo, quer dizer, além, né, das conversas aí com líderes do Hamas, de autoridades brasileiras, essa presença de agentes do Hezbollah no Brasil, que foi detectada, né, aparentemente pelo Mossad, as aparentes ligações do Hezbollah com o PCC, né? Isso inclusive dá uma ligação direta com o Irã, não é uma coisa abstrata, né? Mas né, como cara de país, né, o Brasil está ficando uma cara de Irã, e acho que não é por acaso, acho que é o que eles querem. Muito interessante isso, Ernesto. Muito obrigado pela entrevista, eu acho que foi um banho aqui, deu um banho de conhecimento, um show que eu tenho o privilégio de saber que você tem, te considero um amigo, Ernesto. Parabéns aí por isso, sou muito, muito admirador do teu conhecimento, viu? Mais uma vez, obrigado, espero que você volte aqui ao programa. Muito obrigado, Paulo, uma felicidade estar aqui, poder compartilhar essas ideias contigo, com o teu público aqui, muito bom. Obrigado, Ernesto. Eu vou continuar já falando sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham aproveitado o nível de conhecimento do Ernesto. Eu ontem à noite chamei ele para participar da entrevista. O Ernesto Araújo é uma pessoa que eu gosto muito dele pessoalmente, viu, gente? Tem muita gente aqui, mas ele com o Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo. Eu falo, cara, isso aí são coisas que você não sabe o que aconteceu direito, eu mesmo não sei o que aconteceu direito, a gente não tem todos os elementos. O que eu sei é que esse é um cara do bem. É um cara do bem que inclusive, foi muito gentil comigo pessoalmente, quando não precisava ter sido, gentil com outras pessoas que eu conheço. Perguntem ao Alan dos Santos o que ele acha do Ernesto, perguntem a Ludmila o que eles acham do Ernesto, todos têm a mesma impressão espetacular. E aí,
divergências políticas, divergências de visões, divergências de quem trabalhou, etc. Isso aí só sabe quem faz parte. Mas eu não conheço outra pessoa que tivesse sentado aqui e dado a explicação com a qual o Ernesto nos brindou hoje, viu? Bom, espera aí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.